Olá, boa noite. Estamos começando o programa Contraditório, edição 2019. Hoje com um convidado muito especial. Daqui a pouco será o nosso entrevistado no programa de hoje, no programa desta noite. Mas eu sempre tenho aqui na bancada Clóvis Regis Maia, blogueiro. Seja bem-vindo, Clóvis. Rodrigo Prado, comunicador, jornalista. E hoje também dois convidados muito especiais, Thiago Mendes, que é radialista, jornalista, e a Elisama Ximenes, trabalha no Jornal Opção. Sejam muito bem-vindos. E eu quero anunciar aqui o nosso entrevistado, o promotor de justiça Fernando Krebs, combativo, polêmico. Pode perguntar tudo para o senhor? Boa noite. Pode perguntar, sem censura. Seja bem-vindo. Eu queria perguntar então, o senhor, como eu disse, é um homem polêmico e conhecido pela coragem de enfrentar os poderosos de Goiás. Como que é a vida de promotor de justiça? Olha, não é um mar de rosas, né? Não é fácil. Eu acho que o segredo para a gente trabalhar bem e ter sucesso é ter vocação, mas isso é para qualquer profissão, para o jornalista, para o radialista, para o empresário, né? Para o jogador de futebol. A gente tem que ter vocação, tem que gostar. Mas eu acho que a gente tem que estar antenado com o que acontece no mundo, com o que acontece no país, no Estado, tem um sentimento muito grande de justiça e vontade de promover justiça. Nós sabemos que muitas vezes a legislação, o direito brasileiro é muito ruim, mas isso não nos dá o direito, não é, de nos acomodarmos, de nos acovardarmos ou de usar isso como justificativa para não usarmos e não criarmos soluções diante do caos que vive o país. Por isso que a gente tem que ter ousadia e tem que ter coragem para usar. O senhor já foi ameaçado? Muitas vezes. De que forma? De várias formas, né? Quando eu era promotor do júri, ameaças de morte. Não é? Durante 3 períodos a gente andou com segurança. Recentemente, até agora, a gente também teve que andar com segurança. Depois que eu fui para o patrimônio público, os políticos já não queriam mais me matar porque seria um péssimo negócio. Podia virar um nome de rua, de praça, alguma coisa do gênero, e eu ia ter que viver com aquilo ali eternamente, né? Poderia lhes dar muito de sabor. Então, resolveram me sacanear, né? Então, usaram a imprensa paga, regiamente paga, com dinheiro público, não é, para nos atacar a honra, criar fake news, e a gente já respondeu a várias. Eu já fui investigado de tudo quanto é jeito, né? E todas elas foram arquivadas, todas elas nós ganhamos, e eu costumo dizer o seguinte: tudo aquilo que não nos mata, nos fortalece. Então, quando nos batem, quando os inimigos, os adversários nos batem, a gente não cai, não morre, você fica mais duro, mais forte. Isso é como o preso político que toma choque elétrico. Ele vai acostumando tanto que o choque elétrico vai só fazendo cosquinha. O maior inimigo, o maior adversário do senhor, não diria inimigo, mas aquele que o senhor mais combateu nesses últimos anos foi o ex-governador Marconi Perillo, que inclusive moveu alguns processos contra o senhor? Eu quero dizer que eu não tenho inimigos, não é? E que eu trabalho contra fatos, não contra pessoas. Portanto, não tenho inimigos, embora alguns me considerem seus inimigos, mas daí é um problema deles, não é um problema meu. O que nós combatemos é sempre a injustiça e a ilegalidade. Eu sou promotor do patrimônio público, não é? O ex-governador esteve aí durante 4 mandatos, 16 anos no poder, e é óbvio que o governo tende a praticar ilegalidades. A oposição vai lá, ela representa, questiona o cidadão, e nós tivemos, especialmente nos últimos anos, um número maior de ilegalidades praticadas, o que nos levou a um confronto maior. Não é? Ele chegou a entrar com uma ação de danos morais contra mim porque eu fiz uma simples pergunta a ele. Ele se considerou ofendido, entrou com a ação e, como não era de se esperar outra solução, ela foi julgada improcedente. Qual foi a pergunta? A pergunta foi se no dia dos amigos ele iria ligar para o Cachoeira e o Demóstenes. Não fui eu que disse que essas pessoas são amigas dele. Foi ele mesmo num grampo da Polícia Federal, é fato público notório. Além do mais, eu fiz foi uma pergunta, eu não fiz uma imputação. Não é? Portanto, a gente toma esse cuidado e ele entrou com essa ação, perdeu. Ele responde a várias outras ações de probidade, inclusive está com os bens bloqueados.
não é? Em uma ação nossa. Depois de muito tempo, pela primeira vez, se conseguiu bloquear os bens do ex-governador. E nas suas contas bancárias não foi encontrado quase nada, apenas R$1.000. Infelizmente, em Goiás, eu vou até dar a palavra para o Clóvis Regis, muitos jornalistas sofreram na pele, né? Inclusive o Clóvis, o ex-governador Marconi Perillo, se eu não me engano, foram 5 ações contra você. Dessa leva aí de jornalistas, aliás, nós vivemos um período em Goiás que mais parecia o período da Inquisição. Você não podia opinar, né? Exatamente. O Clóvis, ele é hors concurso, né? Ele é disparado, o mais processado. Foram 60 processados em Goiás a partir da deflagração da Monte Carlo, né? Quando ficou mais evidente aquela participação do ex-governador nessas ações da Polícia Federal, ele ousou judicializar todas as opiniões que a gente, democraticamente, colocava nas redes sociais, principalmente. Ele não aceitava críticas. Eu fui 4 vezes processado, quer dizer, uma pessoa do povo, eu não tinha cargo, eu não tinha... Mas 4 vezes processado porque escrevia algumas críticas, levantava algumas questões, né? O doutor Fernando Krebs também foi um desses. Outros vários jornalistas, como o próprio Cajuru, tem centenas de processos. Eu não vou mentir que já pediram minha cabeça pelo menos 2 vezes também. Esse processo não é somente para tentar calar você, né? É uma forma de tentar calar os demais. Exatamente. Que ousarem a fazer determinadas críticas. É uma intimidação. Sem dúvida. Uma intimidação. Era uma forma de, não critique o meu governo porque eu estou certo e é assim que vai ser e pronto, acabou. Mas agora, continuando pegando esse gancho, Rafael, nós chegamos agora no final dessa hegemonia tucana, durou 20 anos em Goiás e, infelizmente, de forma catastrófica. As contas públicas estão aí arrebentadas, Ronaldo Caiado assume sem condições de fazer o pagamento da folha de dezembro. Inclusive, o senhor, no final do ano, propôs uma ação pedindo o sequestro das contas do Estado para garantir esse pagamento. Em que pé que anda essa Nós ação? ingressamos com essa ação no final do governo, porque eu estava de plantão na área de civil, né, incluindo aí o patrimônio público, e nós detectamos a suspeita de que estariam ocorrendo pagamentos a algumas empreiteiras e prestadores de serviço. Inclusive o Jornal Popular noticiou que foi paga a empreiteira que faz o asfalto da rodovia que margeia a fazenda do então governador José Ellington, né? E em razão disso nós nos antecipamos e tentamos, com o bloqueio, o sequestro de recursos, garantir o pagamento da folha, que é a obrigação do governo, dentro do ano de competência 2018. Embora a Constituição Estadual estabeleça o prazo de até o dia 10 do mês seguinte para fazer o pagamento, era da responsabilidade do governo deixar provisionado recursos. E como ele mesmo reconheceu de forma pública que não haveria, nós intentamos esta ação. O juiz disse que, como o Estado tinha até o dia 10 para pagar, aquela não seria uma questão para ser tratada no plantão. Não é? Muitas vezes a gente perde, e acontece isso, você tem que ter a ousadia de tentar resolver o problema, apenas para confirmar que você estava certo. Nós tanto estávamos certos que não vai haver pagamento. Não é? Agora, se o juiz tivesse feito o bloqueio, não teria tido dinheiro para pagar todo mundo, é verdade, mas eu acredito que metade dos servidores seriam pagos. E aí o que nós vamos ter hoje? Nós vamos ter, a partir do dia 10, o pagamento do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, e o restante dos servidores não serão pagos. Situação essa que já ocorre no Rio Grande do Sul. Né? E aí cria-se uma situação. Eu, esses dias, participava de um grupo de WhatsApp de ex-colegas de escola, lá do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. E falava das pressões que o Ministério Público sofria no Congresso para podar a instituição. E aí, quem é que vai defender o Ministério Público quando o Ministério Público tem um tratamento diferenciado em relação aos demais réis servidores públicos? Aí você perde a legitimidade e cria a ideia da casta, que nós não podemos admitir. O senhor estava tão certo que, nesse episódio, hoje só se vê os funcionários públicos reclamando. Ou seja, o senhor estava absolutamente certo quando o senhor pleiteou esse bloqueio, não é verdade? Exatamente. Isso prova que os rombos e a falta desse recurso, ou destinado de forma errada, né, aos pagamentos desses empreiteiros, piorou a situação, porque deixa para Caiado uma herança maldita de fato. A herança é muito pesada. Né? O Estado de Goiás ele está numa situação
que só não é falimentar porque um Estado não é uma empresa. Mas nós temos uma dívida de 20 bilhões de reais. Quando o governo Tucano assumiu há 20 anos atrás, 2 décadas atrás, eram 8 bilhões, agora são 20. Não é? Nós temos um déficit de 3,4 bilhões de reais. E aí tem um problema, doutor, porque nós temos uma dívida consolidada exatamente de perto de 20 bilhões, mas devemos considerar todas as outras dívidas que surgiram em virtude do pagamento, que foi um pagamento apenas de forma, vamos dizer assim, falseada. Disseram que pagaram a dívida, mas na realidade eles estavam criando restos a pagar sem provisão de caixa, que depois no exercício seguinte virava dívida também. Então, se formos apurar tudo hoje, é possível que a dívida de Goiás chegue a 30 bilhões facilmente. Eu acredito nisso, porque nós temos o problema dos consignados que não foram repassados. Só para você ter uma ideia, eu tenho crédito, tenho um bom salário em relação, sobretudo, à população de modo geral. No entanto, eu não posso ter empréstimo consignado em folha. Por quê? Porque o Estado não paga, não faz o repasse para o Ministério Público não pode pagar os bancos. Então, olha só onde nós chegamos. Eu tive que fazer um empréstimo a um juro maior, para ser descontado na conta bancária, isso é ao invés do consignado. Né, mas não tenha dúvida. Agora eu pergunto, onde é que estavam os órgãos de controle? Dentre eles, o Ministério Público. Exatamente. Porque é fácil dizer assim, a culpa é da Assembleia Legislativa que não fiscalizou, a culpa é do Tribunal de Contas que não fiscalizou. Mas e o Ministério Público, que deve fiscalizar a Assembleia e os tribunais de contas? Exatamente. E o Ministério Público, que deve promover a responsabilidade? Exato. E aquele episódio da fazenda, do asfalto na fazenda do vice-governador, onde eu instaurei uma investigação, em quase 27 anos de Ministério Público, nunca tinha me acontecido, de impedir o promotor de agir de ofício. Eu sempre agi de ofício. Ah, mas nós temos 7 promotores em Goiânia. É verdade. É bom distribuir? É bom, sem dúvida. Mas isso não pode impedir que o promotor haja de ofício. Eu fui impedido de agir de ofício. A Corregedoria baixou uma recomendação dizendo que se instaurar o promotor instaurar o procedimento de ofício, onde houver mais de uma promotoria, tem que distribuir necessariamente. E aí nós temos vários problemas. O primeiro é que nós viramos juízes, só agimos por provocação. Porque se eu me autoprovocar, eu não posso trabalhar porque eu tenho que passar para o colega. E o colega pode achar que aquilo não é relevante, não é importante. E o denunciante, o jornalista, o empresário, seja lá o que for, que vai lá confiando no João ou no José, ele não quer se expor por a Maria. Ele vai para o João José. E lá no João José, ele não tem como... eu vou falar tudo para o senhor vai me expor, então eu vou embora. E o que aconteceu? Eu não perdi, foi só essa investigação. Eu perdi 47 investigações de valores bilionários, altíssimos. E elas foram distribuídas entre as 7 promotorias do patrimônio público. Não é? Então, veja só o absurdo que o serviço público gera. Em nome da isonomia e da equidade, não vamos distribuir e tal, porque houve uma provocação do Procurador-Geral do Estado nesse sentido, e não foi a mim, que era o presidente do inquérito, sim ao Procurador-Geral de Justiça. O subprocurador-geral, na prática, avocou o meu inquérito, avocou a investigação. E eu pergunto, concluir a investigação? Porque ela foi parar nas mãos de outro colega, que teve que remeter imediatamente ao Procurador-Geral de Justiça, porque cabe a ele investigar e processar o governador do Estado. E o que foi feito? Os senhores têm notícia? Porque eu não tenho. Talvez o telespectador tenha, porque eu não tenho. Não estou sabendo de nada. Foi feito o asfalto lá, né? Terminaram o asfalto. A notícia que eu tenho, corroborando o que o senhor acabou de dizer, são as representações do Ministério Público de Contas, né, que através do Procurador-Geral, fez, não me engano, 2 representações ao Ministério Público, né, contra esse descalabro nas contas públicas do Estado, referente a 2015 e 2016. E eu pergunto, chegou alguma conclusão? Eu também não tenho conhecimento, até porque fez direto ao Procurador-Geral de Justiça e caberia a ele dizer o que ele falou. Olha, o que ele fez, né? Pois não, Elisama. O senhor é um promotor muito combativo, né, em relação a tudo isso, e agora a gente tem a mudança de governo e tudo isso está nas mãos do governador atual, que é o Ronaldo Caiado. Para não ficar parecendo que essa postura do senhor é uma postura partidária, essa postura combativa continua no governo do Ronaldo Caiado? Eu sou promotor de justiça há 27 anos, o Caiado tomou posse ontem. Eu tenho uma história de vida e vou fazer 52 anos este ano. Não é? O que eu tenho ouvido de alguns setores do governo, o Krebs não pode ser procurador-geral de justiça porque ele é fio desencapado.
ele é capaz de voltar-se contra o Caiado. Né? É como se o procurador-geral tivesse que ser subordinado ao governador. Ele não é subordinado. Não é? Agora, acredito eu que, dada a nossa divisão de poderes e instituições, não é que o procurador-geral, o chefe da instituição, deve ter o respeito do governador e deve ter prestígio e trânsito com ele para, inclusive, recomendá-lo para fazer as coisas certas. E eu vou te dar um exemplo, nós vamos fazer isso agora. Né? Amanhã eu tenho uma reunião, semana que vem nós teremos uma novidade nesse sentido, onde nós vamos estar detectando que o governo não deve errar, não deve proceder em determinada política, né? E nós teremos esse fato na manchete da imprensa goiana, demonstrando o quê? Não é? A nossa coerência, não importa o governo, não é? Isso aqui não é time de futebol, eu sou gremista. Né? Então, claro, não questionaria a arena do Grêmio, me daria por suspeito. Mas, em relação ao governo, aqui se estiver errado, o papel do procurador-geral é o de recomendar ao governador, não é, para que não incorra em erro, não é, e, inclusive, continuar agindo. Né? E você pode fazer isso de forma serena, equilibrada e respeitosa. Agora, nós temos um problema, que é interessante a sua pergunta, porque, na verdade, nós deveríamos ter apenas um judiciário e um Ministério Público em todo o Brasil e deveria ser federalizado. Porque ao termos 26 ministérios públicos e 26 judiciários estaduais, além do Distrito Federal, embora esse pertença à União, mas trabalha no Distrito Federal, né, nós muitas vezes vamos ter dificuldade de fazer controle dos governadores, porque o Ministério Público depende do orçamento da Assembleia Legislativa e da iniciativa do governador, embora você proponha também o seu projeto de orçamento. O ideal mesmo é que nós tivéssemos instituições que não sofressem, não é, com as pressões paroquianas das paróquias e, ao mesmo tempo, tivessem um orçamento vinculado. Ou seja, o orçamento do Ministério Público é X. Ora, e vocês não me peçam mais dinheiro. O orçamento de vocês é aquele ali, se virem. Se vocês vão prestar um bom ou mau serviço, é problema de vocês. Agora, isso deveria ser automático, sem que a gente... E não assim, ó, é até 2% da receita líquida do Estado. Entendeu? É 2% da receita líquida do Estado e vocês não me peçam um centavo a mais. Não é? De tal maneira que a autonomia financeira fosse efetivamente plena, automática e total. Porque, na prática, muitas vezes o Judiciário e o Ministério Público precisam pedir suplementação orçamentária. E aí você acaba submetido à lógica, não é, de pedir aprovação na Assembleia Legislativa, de pedir aprovação junto ao Executivo Estadual. Esta dinâmica, ela não é boa para o Brasil, assim como não é boa a reeleição também. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente volta com esse e outros assuntos, e com a pergunta do Thiago Mendes, está ali caladinho, observando, mas quem observa muito, com certeza, tem bons questionamentos. Daqui a pouco a gente volta. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás e, por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Você está assistindo TV Metrópole. Estamos de volta com o programa Contraditório e agora a pergunta é do Thiago Mendes, radialista, jornalista. Fica à vontade, Thiago. Rafael, tudo bem? Promotor, nós falamos no bloco anterior, o senhor falou muito sobre a questão fiscal do Estado, que é dramática. O Caiado chegou a dizer nos últimos dias que as economias do Estado estão à beira de um colapso. Mas o que a população realmente quer saber nesse momento é se as pessoas que causaram isso vão ou não serem responsabilizadas. E aquelas que deveriam ter fiscalizado e não fiscalizaram também serão responsabilizados. Eu gostaria de saber a opinião do senhor em relação a isso. O senhor acredita que serão punidos de fato? O Brasil mudou.
algum tempo atrás a gente diria que essas pessoas não seriam punidas porque a impunidade era a regra absoluta. Hoje nós vivemos outro período, outro momento, e temos que aproveitar isso para fortalecer o Ministério Público. O Ministério Público não só pode, como deve, ele tem a obrigação ético-moral da instituição de investigar e punir os culpados. E ele é estratégico, ele é o camisa 10 do time de futebol. Tudo que é grande, que é importante, que é relevante, que é bilionário, começa pelo Ministério Público. E o Ministério Público é um jogador fundamental. E esse 10 tem que ser um Zico, tem que ser um grande jogador para que a gente possa fazer com que toda a engrenagem do Estado, a Polícia Civil, o Judiciário funcione para que se produza esse resultado que é a punição. A Lava Jato, ela existiu porque o Ministério Público Federal admitiu a criação de uma força-tarefa. O Judiciário deu condições para que o juiz ficasse só por conta da operação. E quem fez isso foi o melhor Tribunal Regional Federal do país, que é o da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aliado à Polícia Federal e a outros órgãos federais, e com liberdade do próprio governo, se conseguiu fazer uma maior operação de combate à corrupção, não do Brasil, mas do mundo. Ela é maior do que as mãos limpas da Itália. E nós precisamos, em Goiás, de uma operação semelhante. A semelhança do Rio de Janeiro, não é? Ou seja, uma operação Lava Jato, ainda que se dê outro nome, para justamente investigar, não é? De forma global, abrangente, não é? E para responsabilizar civil e criminalmente os responsáveis pelo desastre econômico do Estado de Goiás. Isso não ocorreu por incompetência. Então, somente basta investigar. Quando nós investigarmos, chegaremos à conclusão de que não foi só incompetência. Houve dolo, houve intenção de promover uma administração ruinosa das finanças públicas para aproveitamento próprio e de terceiros. E nós temos que apontar este aproveitamento e buscar o dinheiro para ressarcir os cofres públicos. E, historicamente, apenas 1% do dinheiro desviado é recuperado. A Lava Jato aumentou esses percentuais com a delação premiada, não é? E também com a cooperação jurídica internacional. Portanto, nós temos que ter um Ministério Público comandado por alguém que tenha compromisso real e efetivo com o combate à corrupção, capacitação técnica para fazê-lo e que junte os melhores membros do Ministério Público para colocar a serviço da sociedade e a serviço da justiça, que há de ser o maior compromisso de qualquer membro do Ministério Público, sob pena de acontecer com o Ministério Público de Goiás o que aconteceu com o do Rio de Janeiro, onde até o seu ex-chefe acabou preso. E preso por quê? Porque ele era conivente com os esquemas de corrupção no Rio de Janeiro. Por falar nisso, nesses problemas que existem entre os poderes, o senhor chamou o ministro do STF, Gilmar Mendes, de o maior laxante do Brasil e está sendo processado por isso. Como que é responder um processo por dizer muitas vezes aquilo que todo mundo pensa e não tem coragem? Tecnicamente, eu não disse que ele é o maior laxante do Brasil, eu disse que ele é reconhecido como tal. O que é tecnicamente diferente. Até para justamente tomei esse cuidado. Apesar disso, eu sofri uma representação, eu estou sofrendo um PAD, um processo administrativo disciplinar, inicialmente sigiloso, pedi para levantar o sigilo, se levantou o sigilo. O meu relator é o representante do Senado, né, representante do Renan Calheiros, né, no Conselho Nacional do Ministério Público, bandeira, é aquele que a gente vê na assunção do presidente da República, ele está sempre atrás ali, mexendo nas cadeiras das autoridades. Ele tira a cadeira, bota a cadeira, tira a cadeira e bota a cadeira. Não é? Então, ele me proibiu de arrolar ministros do Supremo, que discutiram, bateram boca e fizeram críticas muito mais pesadas ao ministro do que eu. Ele me impediu isso, me proibiu. Nós recorremos dessa decisão, ele voltou atrás, porque tinha me impedido de ouvir qualquer testemunha, até jornalista, que estava lá no dia. Daí ele voltou atrás, depois de um telefonema, não é? E me permitiu 3 testemunhas, eu recorri para o plenário lá, não é? Para ampliar um rol de testemunhas para que eu tenha direito de defesa, né? E não seja, né, sumariamente punido, né? Porque está tudo armado para isso, né? E, inclusive, nós podemos até recorrer ao Supremo, se for necessário. Mas eu entendo que o que eu fiz, e disse isso já diversas vezes, e reiterei, e voltei à própria rádio, o que nós fizemos foi uma crítica. Foi uma crítica dura, contundente. Uma crítica usando linguagem figurada e popular.
para que as pessoas entendessem. Agora, esses dias, um ministro do Supremo não pediu para prender o rapaz, né, que diz que o Supremo causava vergonha a ele? E há até uma representação do advogado Modesto Carvalhosa contra esse ministro, entendendo que ele praticou abuso de autoridade. Então, agora, isso que está vivendo hoje em relação ao Supremo, nós vivemos aqui em Goiás, com a judicialização da opinião pública. As pessoas que criticavam o governo, elas eram perseguidas, elas eram processadas, elas eram boicotadas, elas eram atacadas pelos blogs sujos, sustentados com recursos públicos, superfaturados. O senhor acha que essas decisões do STF, decisões teratológicas, absurdas, ela acaba comprometendo a liberdade de expressão, de opinião nos estados também? É por conta disso que surgem governos autoritários, como nós tivemos aqui em Goiás? Sempre que a gente tem omissão do judiciário, a omissão do judiciário acaba jogando água no moinho do autoritarismo, né? O Supremo não tem uma tradição de autoritarismo. Nós temos tido reações autoritárias de alguns ministros do Supremo que, felizmente, ainda são pontuais. O Supremo, historicamente, é tolerante, não é? E ele aprendeu com Dom Pedro II, que era um homem extremamente culto, não é? E tolerante à crítica. Né? Não teve nenhum governante no Brasil mais criticado que Dom Pedro II. E olha que a época era outra, era a época do Império e da Monarquia. Né? Nós temos que aprender com eles, né? Saber ouvir as críticas. Né? Da democracia é próprio. Né? Crítica não é acusação, crítica é separar da acusação infundada, descabida ou leviana. Mas quando se observa uma ação desse tipo de Gilmar Mendes, que é o ministro do STF, né? Que está ali para interpretar a Constituição, para guardar a Constituição, uma ação dessa movida contra o senhor não é assim, uma prova de que nós estamos vivendo tempos obscuros? Tempos de intolerância, né? Isso eu não tenho dúvida. Tempos de intolerância, né? Nós temos tido muita intolerância na eleição, na campanha política. Se fulano é azul, o outro é vermelho, não sei o quê. E daí, cada um que seja da cor que quiser. E vamos respeitar a opinião dos outros, né? Agora, não é porque o fulano é azul, é vermelho, que a gente vai crucificá-los, colocar na fogueira. Então tem que haver tolerância. A minha é vermelha e azul, né? Que é para justamente representando os dois times, né? É como a ministra disse, né? Damares, né? Azul e... Exatamente. Então, no caso do ministro Gilmar Mendes, o que ele fez? Ao invés de representar ao Ministério Público, ele entrou com uma ação penal privada. Ele quis escolher o foro, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Perdeu 2 vezes. Deve ter vindo isso para o Tribunal de Justiça de Goiás. Né? E acredito que ele vai no mérito perder também a ação, por isso que não entrou com a ação de dano moral só com a penal. Agora tem esse PAD no CNMP, porque até o Dallagnol, que corre o risco de ser o futuro Procurador-Geral da República, ele é processado lá no CNMP, né, e tentam limitar a sua liberdade crítica, como se o mesmo Ministério Público não pudesse criticar. Há esse movimento no Ministério Público e há um movimento no Judiciário também de impedir também que o juiz possa fazer crítica. O membro não pode, muito menos o cidadão comum, né? Exato. Eu queria que o senhor falasse a sua expectativa agora para os próximos anos. A gente está aí ainda, né, tendo a Lava Jato, que virou um símbolo de combate à corrupção, e o Sérgio Moro, que virou o herói dessa operação, aí como ministro da Justiça, e o governo Bolsonaro, que promete combater a corrupção. Queria que o senhor falasse qual a sua expectativa da repercussão desse momento na Justiça, né? O senhor acha que a Lava Jato continua com a mesma força, mesmo com o Sérgio Moro agora no Ministério da Justiça? O Bolsonaro, que promete combater a corrupção, o senhor acha que isso dá força para a Lava Jato ou enfraquece, já que agora ele está no poder? Como o senhor avalia isso? Eu vejo que na eleição de outubro nós construímos uma ponte para o futuro. Nós poderíamos dinamitá-la ou construí-la. Quando que nós construímos? Quando houve uma renovação de 85% do Senado e de mais de 50% do Congresso. Quando nós tivemos a eleição de candidatos que praticamente não gastaram dinheiro, a começar pelo presidente da República. Gastou R$1.600.000, fez campanha do leito de um hospital. Não entro no mérito se é bom ou se é ruim, mas é fato. Contra fatos não há argumentos. Também não podemos dizer assim, que o governo Lula só fez coisa ruim. Não. O governo Lula tinha um crescimento econômico que eu não lembro ter visto igual. E o desemprego era baixíssimo. Porque fato é fato. E contra fato nós não vamos brigar contra eles.
Questão de gosto, se de A, de B, C, é de cada um, e a gente tem que respeitar, reconhecendo os prós e os contras. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Eu acredito que a ida do Moro para o ministro da Justiça, ela será fantástica, extraordinária para o combate à corrupção. E diferentemente das mãos limpas na Itália, que ela retroagiu, no Brasil nós vamos avançar. E vamos reduzir os níveis de corrupção. A própria eleição revelou candidatos se elegendo com pouco dinheiro, né, e fazendo até muitos votos, né, ou uma eleição totalmente sui generis, e nós tivemos eleitos como o governador do Rio de Janeiro, que eu que sou uma pessoa bem informada, nem sabia que ele existia. O de Minas Gerais eu nem sabia que existia também. O de Brasília e vários outros, e saíram do nada para governador. E com compromisso, o compromisso é, se vai acontecer, vai depender da fiscalização da população. Mas o compromisso é de combater a corrupção, combater o desperdício, utilizar bem o dinheiro público para aquilo que é fundamental. Saúde, educação, segurança, etc. Só que o que está se constatando? Que não há dinheiro. Não é só em Goiás que não há dinheiro. Não há Goiás, não há dinheiro em Minas, não há dinheiro no Rio de Janeiro, não há dinheiro no Rio Grande do Sul. Agora, dinheiro não some assim. Dinheiro não desaparece. Todo mundo aqui paga tributo, telespectador também. E muito, a carga tributária do Brasil, 32%, 33% do PIB. Onde é que puseram o dinheiro? Né? É muitíssimo mal administrado. Nós temos um problema no Brasil que eu acho que é institucional. E o exemplo está em Goiás. Esse rombo nas contas públicas de Goiás, essa situação calamitosa, falimentar, crítica que Ronaldo Caiado está herdando, ela só existe porque as instituições falharam. Né? A exemplo da Assembleia, a exemplo do TCE e a exemplo do Ministério Público. Né? A verdade é essa. Porque o que pode lá Sérgio Moro, né, enquanto ministro da Justiça, se as instituições não ajudarem? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, ele, Moro, ele vem de uma experiência muito bem sucedida. Né? Eles pegaram o Ministério Público Federal, juntaram com o Judiciário sem vaidades. E juntaram com a Polícia Federal sem vaidades, com cobertura de órgãos superiores. Então, ali houve a junção do bem contra o mal, não é? E o resultado foi excelente. Né? Nós tivemos o ministro Teori Zavascki, que depois, misteriosamente, ele morre num acidente até hoje não suficientemente elucidado, como de resto serão todos os acidentes de avião do Brasil, porque sempre foi assim. Né? Então, você tem decisões judiciais que são mantidas pelos tribunais superiores. Então, se consegue romper, né, o bloqueio do STJ, do Supremo, e com isso a justiça avança, evolui. O que o Moro está preparando? Um pacote de medidas anticorrupção e anticrime. Porque nós temos que reduzir não apenas os níveis de corrupção, mas também de crime organizado. Né? E se nós conseguirmos reduzir isso e, ao mesmo tempo, reduzir os níveis de desemprego, o país vai crescer. E aí as pessoas dirão assim, ó, valeu a pena acreditar que combatendo a corrupção, isso será bom para todos. Tiago, pois não, Tiago. Promotor, eu gostaria de tratar um pouco ainda da situação aqui do estado de Goiás. Nós tivemos, por exemplo, o caso de Demóstenes Torres. Que, meu colega. Seu colega promotor. Não foi punido pelo CNMP. Mas foi por exemplo, aquele nas caso vias de antigo. selo. E ele nunca foi punido, você sabia? Pois é, justamente era essa questão que eu queria levantar. Um caso como aquele foi plenamente punido e isso não gera uma certa desconfiança de que será que esses que agora estão se evidenciando com tanta clareza também para o próprio Ministério Público? Não fica numa saia justa sim. a própria instituição? Eu me sinto, obviamente, contrariado com essa situação toda, né? Não dependeu de mim a investigação e punição dele. Ele, inclusive, foi processado pelo ex-procurador-geral de Justiça, doutor Lauro Machado Nogueira, não é? Mas houve uma decisão do Supremo anulando provas, aqueles grampos, né? E o resultado disso foi a impunidade, via de regra, em uma série de situações. Agora, o próprio CNMP poderia, administrativamente, ter investigado melhor ou mais e punido o ex-senador, que foi, afinal de contas, cassado. E se ele é cassado, ele perde os direitos políticos, não perde? Ele perde os direitos políticos de votar e de ser votado. E eu pergunto, se um de vocês fizer concurso para o serviço público, não é? Ou se quiser ser cargo de confiança do serviço público, você não tem que estar com os seus direitos políticos plenos? Todas as certidões E positivas? Exatamente. Não só isso, mas os direitos políticos plenos. Assegurados. Os direitos políticos. E a pergunta é, como que o ex-senador
foi reincorporado ao Ministério Público, não estando na plenitude dos seus direitos políticos. Ele foi candidato, né? Ele foi até candidato com uma liminar do Supremo, do TSE, né? Teve até cerca de 25 mil votos, não se elegeu. Exato. Vamos fazer o seguinte, Clóvis. Você abre o próximo bloco com questionamento ao promotor de justiça Fernando Krebs. Daqui a pouco a gente volta com o programa Contraditório. Debate, informação e interatividade. Questões relevantes para o mundo jurídico e para a sociedade. Você encontra aqui no Debatendo Direito. Toda quarta, às 22 horas na TV Metrópole. Respeitar as leis de trânsito é uma atitude de amor à vida. Se você vai de moto, use capacete. Se vai estacionar, respeite as vagas de idosos e deficientes. Se beber, não dirija. Vá de ônibus, táxi ou carona. Respeite as leis de trânsito. Prefeitura de Goiânia com você, porque juntos fazemos melhor. Você está assistindo TV Metrópole. Em Goiânia, desde 2010, a Capital Mídias é hoje uma das maiores empresas de mídia exterior de Goiás. E por ser a mais completa do segmento, é a única que oferece 4 mídias: painel de LED, painéis iluminados, outdoor e painel rodoviário. Por 4 anos seguidos, a Capital Mídias ganhou o prêmio Os Mais Influentes da Comunicação de Goiás e se tornou referência quando o assunto é mídia exterior. Capital Mídias, a gente anuncia, você vende. Estamos de volta com o programa Contraditório, recebendo hoje o promotor de justiça Fernando Krebs. No bloco anterior, eu fiquei de passar a palavra para o Clóvis Regis Maia, blogueiro. Fica à vontade, Clóvis. Promotor, nós sabemos que é difícil, mas é possível punir aqueles que foram responsáveis pelos rombos nas contas públicas, inclusive aqueles que se omitiram. Tipo, o conselheiro do tribunal, os conselheiros do Tribunal de Contas, os deputados que aprovaram essas contas que são furadas. Há como tratar isso de forma jurídica, responsabilizá-los por essa aprovação de contas que não teriam condições de serem aprovadas? O grande problema do Brasil é a falta de investigação e ela que gera a impunidade. Como não há investigação, você não pode afirmar que isso foi aprovado porque houve uma contrapartida. Deixou de ser fiscalizado porque houve outra contrapartida. Então você tem que investigar, apurar para poder responsabilizar. É mais difícil, né, responsabilizar um parlamentar porque ele tem o direito, né, de, segundo a sua consciência, votar dessa ou daquela forma. Um conselheiro também tem uma certa independência, certa liberdade, mas ela não é absoluta, ela não é contra a lei. Não é? Então nós teríamos que apurar e investigar isso. O conselheiro, ele tem foro prerrogativo de função
no STJ. Então, compete ao Ministério Público Federal, ao Procurador-Geral da República, né? No Brasil, certas autoridades que antes eram intocáveis começaram a ser tocadas de uns tempos para cá. Tem empresários, grandes empreiteiros no Brasil, grandes fortunas, bilionários. Então, as coisas estão mudando, mas nós precisamos continuar avançando. E, nesse particular, eu considero que a escolha do Moro é um ótimo nome e é um grande avanço. Não é? Se o Dallagnol for o Procurador-Geral da República, será outro grande avanço. Não é? Então, nós vamos avançando. Nós temos que aprovar um pacote anticorrupção e contra o crime organizado que dê também aos operadores do direito, membros do Ministério Público, juízes, condições para punir O senhor efetivamente. considera que o senhor tem o mesmo estilo do Sérgio Moro? Ou parecido? Não. É diferente. O Sérgio Moro é juiz. Eu sou promotor. Eu nunca fiz concurso para juiz. Mas no estilo combativo, no estilo da polêmica, do enfrentamento aos poderosos? Eu acho que então teria que fazer comparação com o membro do Ministério Público. Dallagnol, Daí com o Dallagnol. O Dallagnol também vai para as redes sociais. Não é? Eu sou criticado porque vou para as redes sociais. Né? O Dallagnol não. O Dallagnol também vai para as redes sociais, usa redes sociais. Eu acho que ele é um promotor moderno. Você tem contato com o cidadão, com a população. E nós atendemos todo mundo. Na rede, lá no Twitter, no Instagram, e as pessoas consideram isso. Não é? Com isso você ganha o respeito das pessoas. Uma proximidade com o cidadão. Né? Você é uma autoridade, é um servidor público que está à disposição quase que 24 horas por dia da população. Chega até a ser desgastante isso. Nessa rede social, o senhor vê que a população também faz parte desse processo de mudança nesse sentido? Ele exige ele cobra essa mudança da probidade. Os únicos que não cobram são aqueles robozinhos patrocinados com recursos públicos para agradar o dono A, B ou C, né? O coronel A, B ou C. Mas o restante, que não é robozinho, esses eles participam ativamente. Não é? E as redes sociais mudaram o Brasil. Essa foi a reeleição do WhatsApp, a reeleição das redes sociais. Elas igualaram candidatos, igualaram autoridades. Não adianta o ministro Gilmar Mendes ir lá para o Twitter e não poder conversar com as pessoas ou começar a bloquear todo mundo. Então, esse é um mecanismo extraordinário de fiscalização e de controle social feito pelo cidadão, pela população. Eu sou totalmente a favor. Como o programa é contraditório ao nome, daqui a pouco eu espero as perguntas de vocês também, que eu sei que vocês vão fazer. O senhor não teme que muitas vezes essa exposição nas redes sociais se torne, o ente público, no caso o senhor, maior do que a investigação? Não, porque eu entendo que a investigação, as grandes investigações, as grandes ações, elas devem ser trabalhadas em conjunto com a cidadania e a população. Elas têm que fiscalizar, participar, acompanhar e controlar. Isso é da democracia. Além do mais, o servidor público tem que prestar serviço público, ele tem que prestar informação, então ele tem que estar aberto, ele não pode estar numa redoma de vidro. Ou então, as autoridades elas têm que ir para as redes sociais. Tem gente que não gosta, que não vai, que acha ruim, mas daí tem a mentalidade do século retrasado. Não é nem do passado, é do retrasado. E nós procuramos, apesar da idade, do avançar da idade, nos mantermos conectados com a realidade. Aqui em Goiás temos várias autoridades do Ministério Público, né? Que é o procurador da República, o geral da República, né? Que é o Ailton Benedito. Não, ele é procurador da República também, Ailton Benedito. O Ailton Benedito, o Hélio Telho, vários o senhor, outros, né? Todos têm muita influência no Twitter. É inevitável, É uma forma de conversar com a população. E até sentir a população, e de o que elas pensam mudar a própria sociedade, porque nós não abandonamos a cidadania ao nos tornarmos promotores. As pessoas confundem muito isso, né? Como promotor, o senhor também é um cidadão, o senhor pode, evidentemente, o senhor, antes até de qualquer coisa, o senhor é cidadão e pode opinar, pode dar os seus palpites, como nós fazemos aqui todos em redes sociais, e nós não podemos ser tolhidos por isso. Talvez agora mais, né? Porque antes a gente tinha um probleminha aí com a interrupção, né? Sim. Assunto, voltando para a questão dos servidores, né? Tem esse impasse aí do pagamento e a equipe do governador tem falado que o salário pode não ser pago porque não foi empenhado pelo governo anterior. Hoje o Cindy Saúde soltou uma nota de que no portal da transparência parece que foi empenhado valor para a saúde e aí eles têm o intuito de entrar na justiça contra o governo para que esse pagamento seja realizado caso não seja feito até o dia 10. Eu queria saber como que o Ministério Público pode atuar nessa situação e se essa proposta de dividir em 8 vezes o pagamento do salário de dezembro, que não foi empenhado para algumas categorias, ela é legal ou não?
Eu fiz a minha parte, aquilo que me cabia. Durante o plantão, quando pude fazê-lo, né? Porque hoje agora a gente só pode fazer quando provocado e depois da distribuição, se por um acaso cair com a gente. Quer dizer, eu agi de ofício e entrei com as ações tentando os bloqueios. Né? Daqui para frente, o que eu posso fazer enquanto promotor? Nada mais, porque só se eu for provocado pela nova ótica. A gente não pode mais agir de ofício. Eu estou coactado, né? Com as mãos atadas. Mas né? aquela ação que o senhor propôs, o senhor não é prevento? Não, que ela é redistribuída também. Né? Agora, poderia o Procurador-Geral de Justiça agir, né? Até porque atos do governador é o Procurador-Geral, não é o promotor de justiça. Com relação ao parcelamento, em 8 vezes, eu acho que ele é inviável, né? Porque nós vamos penalizar excessivamente os servidores públicos. E o adequado, o correto, seria pagá-los o mais rapidamente possível, né? Porque, afinal de contas, causa um desespero absoluto. Eu sou servidor público, sou filho de servidor público, né? E, portanto, a gente conhece bem esse lado e sabe que o servidor é sofrido mesmo, apanha mesmo, e na época de crise é quem mais sofre. E a falta desse pagamento pode suscitar uma intervenção federal no Estado? Ora, o Estado quebrou e não houve intervenção, né? Eu vi até a nota das MEG, que o governador não tinha nem tomado posse, já está sendo ameaçado de intervenção. E passaram 16 anos sem intervenção. Quer dizer, então, acho que não poderia ter 2 pesos, 2 medidas, né? Nós não podemos fazer, reconhecer as pedaladas da Dilma, eu acho que ela pedalou mesmo, e outros governadores pedalaram também, inclusive aqui em Goiás, e não sofreram nada. Mas esse não seria a o risco. justiça não pode ser cega. Mas ela veio não pode ser cega. O problema veio à tona agora. Mas esse não seria o risco do... Não, o problema, na verdade, já tinha vindo à tona. Né? O Fernando Carneiro, o Ministério Público de Contas, apontou isso há vários anos. Mas o não pagamento ocorreu há poucos dias. Além do não pagamento do salário, você tem não pagamento de transporte escolar, você tem o não pagamento da saúde, você tem não pagamento dos bancos, você tem um monte de não pagamento. Não são só os servidores que não estão sem receber, tem um monte de gente que não está sem receber. Mas esse não seria... E contra a lei. Né? E com conhecimento. E tinha gente da empresa que falava que estava quebrado. E o senhor não acha que esse é o risco que o governo Caiado corre das instituições começarem a trabalhar agora, né? Agora resolverem a trabalhar. Exatamente. Não, eu não acredito que isso vá ocorrer, até porque acho que essa nota das MEGO, ela foi fora de tom, não é? E o próprio tribunal não referendou isso. Eu acho que ela foi precipitada, não é? E equivocada da forma como surgiu. Eu não acredito nisso, não. Muitas vezes o senhor foi acusado, entre aspas, de estar em campanha. Está no Twitter, está fazendo campanha, vai ser candidato. Olha, entrou com uma representação contra uma autoridade pública, está fazendo campanha. Aí fica aquela pergunta, algum dia nós encontraremos por aí um santinho do Fernando Krebs, candidato a qualquer cargo público? Sim, eu sou candidato agora a Procurador-Geral de Justiça. Eu não tenho santinho de papel, eu tenho santinho eletrônico. Inclusive, fiquei sabendo hoje mesmo que o nosso oponente já montou uma chapa de 3, reconhecendo e jogando a toalha, né, de que ele não será escolhido pelo governador do estado, né, e, portanto, ele escolheu mais 2 assessores dele para serem candidatos. Tudo isso para impedir que este modesto promotor de justiça ascenda ao poder do Ministério Público em Goiás. Né? Então, se criou uma muralha, né, para impedir que alguém chegue ao comando da instituição. E essa muralha foi criada por quem está no poder, porque a reeleição permite isso. Inclusive com o uso da máquina administrativa para impedir que a oposição promova a alternância de poder. Agora, com relação a cargo eletivo, nós mesmos do Ministério Público, à exceção do Demóstenes, que é anterior à Constituição de 88, a emenda constitucional número 45 de 2004, ela vedou, né, que os membros do Ministério Público fossem candidatos a cargos eletivos. E apesar do esforço de alguns em querer me lançar candidato a senador, a deputado federal e a não sei mais o quê, né, eu nunca fui candidato. Sinal de quem estava mentindo eram eles e não eu ao dizer que não seria candidato. E realmente não serei enquanto for membro do Ministério Público. O dia que eu me aposentar, eu deixarei de ser membro do Ministério Público. Aí eu voltarei a ter o direito, né, de receber votos, né? E se eu quiser, se estiver afim, se achar que é bom, que é necessário, talvez, quem sabe, se eu ainda estiver vivo, né, e com saúde, daí é uma... Né? Agora, o Dallagnol, né, tem uma atuação muito semelhante à nossa também, ou nós a ele, e nem por isso estão lançando ele candidato a nada.
Antes falavam que o senhor poderia apoiar o Benedito Torres ao pleito da Procuradoria, né? E eu queria que o senhor falasse o que fez o senhor decidir se candidatar. Inclusive, eu não recuei, eu avancei, porque eu tentei compor com ele, não é? E realmente o procurei, né, num ato de humildade, uma composição em prol da unidade do Ministério Público. Entretanto, naqueles termos que nós queríamos, não foi possível. Eu não vou culpar ninguém por isso, né? Mas eu fiz esse movimento. Acho que era um movimento necessário em prol da instituição e dos colegas, né? Como não foi possível, nós lançamos a nossa candidatura. Ao lançar a nossa candidatura, né, ele reagiu tentando fazer um bloqueio para impedir, não é, que o governador possa escolher alguém mais sintonizado com, não vou falar em tempo novo, mas com os novos tempos. Os termos que nós precisaríamos ocupar a Subprocuradoria-Geral de Justiça para assuntos jurídicos, o GAECO e o Centro de Inteligência para poder fazer a investigação e a responsabilização daqueles que quebraram o Estado de Goiás. Muito bem, vamos fazer um bate-bola agora? Sim. Bate-bola final aqui do nosso programa, o primeiro contraditório, edição 2009. 19. Eu vou perguntar e o senhor vai responder em uma palavra. Certo? Está preparado? Sim, estou preparado. Marconi Perillo. Olha, deixou o Estado quebrado. Não foi uma palavra, né? Pode ser, podem ser umas 3 palavras. Iris Rezende. O Iris Rezende é um ícone. Ronaldo Caiado. Muito bem intencionado. Jair Bolsonaro. Desejo sucesso. Lula. Lamento profundamente, mas está pagando pelo que fez, né? Sérgio Moro. Grande homem. Polícia Federal. Uma ótima instituição. Gilmar Mendes. Preferia vê-lo fora do Supremo. O senhor tem para ser processado por isso? Não. Por essa declaração de Também agora? não. Também não. Redes sociais. Cidadania. Fernando Krebs. Como que o senhor se avalia? Com mais de uma palavra. Um apaixonado pelo que faz, inclusive pela sua instituição. Muito bem, queria agradecer muito a presença do blogueiro Clóvis Regis Maia, do companheiro, comunicador, jornalista Rodrigo Prado, Thiago Mendes, radialista, jornalista, a Elisandra Chimenez, né? É do Jornal Opção, que abrilhantou aqui, né? Foi a nossa representante feminina no programa. Muito obrigado por estar conosco aí na primeira edição, né, do Contraditório 2019. Obrigado ao Debré, obrigado à TV Metrópole por essa oportunidade. A gente volta na semana que vem. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma honra participar do primeiro programa Contraditório do ano 2019. É isso aí, gente. Um grande abraço e a gente volta na próxima edição.